Opa, beleza? Você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do Mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e hoje nós vamos falar sobre 4 opções criativas do RPG 13ª Era. Bora lá? Então pessoal, antes da gente começar aqui a falar das opções criativas, só lembra de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você sabe que ajuda muito o Spoilers Arcanos aqui. Mas então vamos lá, né? Criado pelo Rob Hanson e o Jonathan Twitch, que trabalharam na 3ª e 4ª edição de D&D, o 13ª Era é um RPG de sistema D20 com uma temática de fantasia épica, onde os personagens serão ainda mais heróicos do que nos jogos clássicos, como D&D, Pathfinder e Tormenta. Uau! O livro básico, publicado aqui no Brasil pela editora New Order, ele vai ter tudo o que você precisa para jogar o sistema e também um cenário completo, conhecido como o Império do Dragão, em que você pode utilizar aí para rodar suas aventuras ou para se inspirar para os seus cenários próprios aí. Mas beleza, pessoal, a ideia deste vídeo não vai ser dar uma folheada no livro, mas sim mostrar 4 opções criativas que o 13ª Era traz, que você pode adaptar e colocar em qualquer outro jogo de fantasia que você estiver jogando. Os próprios autores do livro vão levar isso em conta quando eles falam que se você não tiver muito afim de aprender outro sistema, você ainda pode utilizar o 13ª Era nas suas mesas de outros RPGs aí, aplicando diferentes mecânicas e ideias que ele vai abordar. Mas beleza, começando aqui com a nossa lista de 4 ideias criativas, nós vamos começar com a ideia de antecedentes. Aqui no 13ª Era, você vai ver que o livro prioriza muito a narrativa e a história que está sendo contada, criando mecânicas que vão facilitar e incentivar os seus jogadores a desenvolver os seus personagens. Sendo assim, o jogo não vai utilizar do esquema de perícias clássico dos sistemas D20, mas sim essa ideia que eles chamam de antecedentes. Na criação dos personagens, os jogadores vão dividir pontos nesses antecedentes aí, que serão elementos gerais que permearam a vida do personagem no passado. Por exemplo, vamos dizer que um jogador está criando um personagem e que ele coloca um antecedente aprendiz de ferreiro nele e investe 3 pontos de bônus nesse antecedente. Agora vamos imaginar que esse personagem e o grupo dele acaba de adentrar uma mina abandonada de metais preciosos. Eles não vão ter espaço nas suas mochilas e no seu inventário para carregar muitos metais, então eles precisam focar naqueles que são mais valiosos para conseguirem vender depois e obter bastante moedas. O mestre então logo pede para eles rolarem um teste de inteligência, né? Para eles analisarem aqueles metais e vejam qual deles provavelmente é o mais valioso. Nesse momento, o personagem se lembra dos seus tempos de aprendiz de ferreiro e do conhecimento que ele adquiriu naquela época. E aí ele vai pedir pro mestre para poder usar o seu antecedente de aprendiz de ferreiro naquela rolagem para conhecer os metais mais valiosos. E o mestre fala que faz sentido e permite que ele some o mais 3 do seu antecedente nessa rolagem de inteligência. Esse foi só um exemplo, né? O livro ele não traz uma lista de antecedentes, né? Apenas alguns exemplos, porque você pode criar realmente o que você quiser. E eu acho bastante legal porque abandona aquela quantidade enorme de perícias para trazer algo mais narrativo, né? Em que qualquer teste que o seu personagem estiver fazendo pode ser um gancho para você lembrar do seu passado e contar um pouco do seu background. Agora, a segunda opção criativa que nós vamos falar aqui é a opção de singularidade. Como eu havia dito anteriormente, né, o 13ª Era é um cenário de fantasia épica, então os personagens heróicos nele criados vão possuir uma singularidade, ou seja, uma característica que vão tornar eles únicos no mundo. O jogador, então, ele pode argumentar que ele é o único filho bastardo do rei ou do imperador, ou que ele é o único híbrido entre um anão e um orc. Sei lá, ele pode realmente inventar e trazer uma singularidade para o personagem dele. Essa singularidade não trará nenhum bônus mecânico para o personagem, apenas uma ideia ali para ele explorar, né, narrativamente no jogo. Eu sei que essa ideia ela não vai funcionar em qualquer proposta de jogo de fantasia que você estiver usando, mas se você estiver jogando aí uma aventura mais épica, né, com certeza adicionar singularidade nos personagens vai valer muito a pena. A terceira opção criativa que eu trouxe aqui é a ideia dos ícones. Como eu havia dito antes, o livro ele traz um cenário completo, conhecido como Império do Dragão. Esse cenário é permeado por 13 ícones que são realmente pilares do mundo que vão estar presentes em diversos acontecimentos, inclusive vão influenciar diretamente a vida dos personagens dos jogadores. Alguns exemplos de ícones seriam o Arquimago, o Cruzado, a Diabolista, o Imperador, a Rainha Élfica, o Rei Lich,
sacerdotisa, senhor dos orcs e por aí vai. As histórias desses ícones vão ser descritas logo no começo do jogo e o livro vai apresentar algumas mecânicas de relações dos personagens com esses 13 ícones do cenário. Isso é legal porque o mestre pode explorar essas relações dos personagens com os itens, seja essas relações neutras, boas, ruins, e explorar nas aventuras de diversas formas aleatórias, como o livro vai trazer mecânicas para isso. A mecânica, pessoal, é basicamente a seguinte: os jogadores, quando criarem o personagem, vão investir 3 pontos em suas relações com os 13 ícones do cenário. Essas relações podem ser positivas, conflitantes ou negativas. E aí, em determinados momentos do jogo, o mestre pode pedir para os jogadores fazerem uma verificação de seus relacionamentos com os ícones, jogando um D6 para cada ponto de relacionamento. Caso um desses dados de relacionamento der o número 6, o jogador vai obter alguma vantagem mediante a essa relação que ele possui com um determinado ícone que ele investiu seus pontos. Caso ele obter o número 5, ele também vai ter essa vantagem, mas com uma consequência adicional ali. Ou seja, se você obter o número 6 no dado mediante alguma relação positiva que você possui com o ícone, isso significa que durante a aventura esse ícone pode acabar te ajudando no seu objetivo. Agora, caso essa vantagem vier em uma relação negativa, isso significa que você vai obter uma vantagem contra esse ícone, já que uma relação negativa significa que você não gosta desse ícone, que vocês são inimigos. A relação conflitante, ela já é meio a meio. A opinião do ícone sobre você e de você sobre ele não está muito bem definida e pode significar coisas diferentes aí. Eu particularmente estou trazendo essa ideia dos ícones aqui porque eu acho muito boa e um ótimo exercício para a criação de universos fantásticos. Porque talvez quando você estiver planejando aí o seu cenário de fantasia para rodar em alguma aventura, ou estiver planejando a sua campanha e a sua história, você pode definir os ícones e as facções muito influenciados pelos ícones presentes no 13ª Era aqui. Você também pode aproveitar e colocar a mecânica de relações com os ícones para trazer essa ideia, né, de que os grandes pilares do universo estão diretamente relacionados com os personagens dos jogadores. Por fim, a quarta e última ideia criativa que eu trago aqui é a ideia de levar a falha adiante. Quando um personagem obtém uma falha em algum teste, é muito comum o mestre entender essa falha como um simples objetivo que não foi alcançado, né? Porém, os autores do 13ª Era entendem que em alguns momentos essas falhas não vão trazer nada para a história e vão apenas atrasar a narrativa que está sendo contada. Por exemplo, vamos dizer que o grupo dos personagens dos jogadores precisam escalar uma montanha para levar uns tomos antigos que eles encontraram para ser analisados pelos montes reclusos das Colinas Gélidas. Em algum momento dessa empreitada montanhosa aí, os jogadores vão precisar rolar um teste de escalada, né? E uma falha nesse teste provavelmente seria interpretada como: seu personagem caiu e tomou o número X de dano. E aí o personagem vai simplesmente tomar esse dano e ficar tentando, repetindo o teste até conseguir escalar, ou contornar, né, esse lugar específico para tentar subir de outra forma. Porém, com a ideia do 13ª Era de levar a falha adiante, você não vai interpretar a falha no teste de escalada como uma simples queda e um danozinho que o personagem tomou, mas você pode falar que, ok, o seu personagem conseguiu escalar, mas como você falhou, você fez isso da forma mais escandalosa possível. Ou seja, o personagem desajeitado acabou fazendo tanto barulho que acordou um homem-urso que morava ali na montanha e agora está totalmente mal-humorado e doido pra caçar encrenca com o safado que o acordou. Viu como a gente saiu de uma cena puramente mecânica de ficar tomando dano de queda por uma cena que realmente desenvolve a história e traz algo novo pra ela? Essa é a ideia. Os autores do 13ª Era entendem que você não vai levar a falha adiante em todos os testes, porque alguns testes falhados realmente precisam significar uma falha concreta. Mas é muito legal de pensar em quais testes e em quais situações você pode empregar essa ideia de levar a falha adiante para trazer consequências muito mais narrativas do que apenas interromper a ação por completo. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O 13ª Era traz diversas opções criativas e umas ideias muito boas para você estar acrescentando aí nos seus jogos. Ele também traz um sistema e um cenário completo aí para você estar usando e se inspirando nele. E eu posso voltar a falar mais do 13ª Era aqui. Basta vocês deixarem nos comentários se vocês têm interesse em ver mais opções criativas e ver mais desse sistema aqui que eu gosto muito. Valeu demais! Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais! Uhul!